Aleluia. Salve os irmãos capazes do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. A palavra do Senhor vai em Mateus. Aleluia. Capítulo 12, versículo 46. Mateus capítulo 12, versículo 46, a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos acharam? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E falando ele ainda da multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Vou repetir, o versículo 46. E falando ele ainda da multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Glória a Deus. Pode se assentar, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra que o Senhor Deus tem uma vontade. E que aqueles que se dizem ser filhos de Deus, aqueles que querem pertencer à família celestial, são aqueles que fazem a vontade de Deus. São aqueles que se entregam para poder estar operando em nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo aquilo que apraz ao coração do Senhor. Nós vemos que ali aquela multidão cercava e ninguém podia mais adentrar. E a mãe de Jesus Cristo estava fora, junto com seus irmãos, e queria falar a ele, queria se achegar mais a ele. Só que nós vemos que se para se achegar mais a Deus, nós temos que ter mais intimidade com ele. Para se achegar mais a Deus, nós temos que ser irmã, mãe e irmão Cristo. Temos que fazer parte da família do Senhor. Não basta apenas status. Maria tinha o status de mãe. Os irmãos de Jesus tinham os status de irmão. Mas naquele momento, quem tinha a autoridade de ser mãe, irmã e irmão de Jesus Cristo eram os discípulos. Porque eles estavam fazendo a vontade do Pai. Eles largaram mão das suas próprias vidas. Largaram mão do seu próprio eu. A palavra do Senhor nos conta que o Senhor Jesus saiu a chamar os seus discípulos. Uns estavam pescando, outros estavam trabalhando na rede com seu pai, outros estavam trabalhando na parte do imposto, outros estavam debaixo de uma árvore, outros estavam junto com João Batista. Enquanto Jesus chamou, eles largaram tudo e passaram a seguir o Mestre sem questionar duas vezes. Não olharam para trás, não olharam para as circunstâncias, reconheceram a autoridade de Cristo, reconheceram que Ele era o Messias enviado, reconheceram que Ele era profeta, reconheceram que as palavras que Ele falava tinham autoridade e poder, e eles falaram: não, por Ele eu largo tudo. Por Ele eu deixo tudo. Por Ele eu faço o meu melhor para estar na presença dEle. Tudo que eles queriam é estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Onde o Senhor Jesus Cristo ia, eles iam atrás. Onde o Senhor Jesus Cristo mandava, eles iam. O que o Senhor Jesus Cristo pedia, eles faziam. E sempre eles estavam na presença do Senhor Jesus Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Se eles estavam fazendo a vontade de Cristo, eles estavam fazendo a vontade do Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: Ele e o Pai somos um. Então, quando se faz a vontade de Jesus, faz a vontade do Pai. Quando se faz a vontade do Pai, está fazendo a vontade de Jesus, porque eles têm a mesma vontade, a mesma essência, o mesmo coração. Aleluia. Então, para continuar, meus amados irmãos, não basta apenas ter status, não basta apenas ter um nome, não basta apenas ter a referência, tem que ter atitude.
A atitude que demonstra que você é filho. A atitude que demonstra que você é irmão. A atitude que demonstra que você é irmã e mãe de Cristo. E as atitudes são cumprir com a vontade de Deus. Cumprir com a palavra de Deus. Aleluia. Lá em João 4, João capítulo 4, versículo 34. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor derramou bastante de versículos para a gente estar se aprofundando mais na palavra do Senhor. João capítulo 4, versículo 34. Aleluia. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele deu o exemplo. Ele não só pediu para os discípulos fazer a vontade do Pai, Ele não só pediu para a multidão obedecer à voz de Deus, como Ele deu o exemplo, sendo o primeiro a fazer. Ele era o primeiro a fazer a vontade do Pai. Ele era o primeiro a ter sede e fome de fazer a vontade do Pai. A ponto que ele estava, aleluia, no poço com aquela mulher samaritana, falando do reino de Deus, revelando a ela sobre o reino dos céus, revelando a ela que chegou a hora que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E revelando a ela que ele era o Messias que havia de vir, que já tinha chegado, revelando a ela o reino dos céus e a sua justiça. Ele estava ali fazendo a vontade do Pai, enquanto os seus discípulos tinham ido comprar mantimentos, tinham ido à cidade comprar comida, mas ele permaneceu ali no poço, porque era necessário fazer a vontade do Pai. Aleluia. Ele não seguiu para fazer a vontade da carne, porque a carne tem fome, a carne tem sede, a carne tem as suas vontades, mas ele permaneceu ali naquele poço, porque ele teria um encontro com uma mulher, e aquela história daquela mulher seria mudada. Não somente a história dela, mas a história de toda a cidade. Chegaria a salvação para aquele lugar. Então, quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós estamos operando pelo Senhor como um instrumento de levar a palavra de salvação à vida de alguém. É por isso que nós fazemos a vontade de Deus, para que sejamos instrumento para levar salvação à vida de alguém. Porque está escrito lá em Marcos capítulo 16, aleluia, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, está dizendo: olha, sejam cartas abertas de Cristo Jesus por onde quer que você estiver. Se você estiver no seu trabalho, seja uma carta aberta de Cristo. Se você está indo no mercado, seja uma carta aberta de Cristo. Aonde quer que você estiver, que a luz do Senhor resplandeça na tua vida, para que aqueles que estão perto, ao redor, possam ver a luz brilhar. Para que eles possam sentir o tempero do sal e ser assim tirado o amargo das suas vidas e passar a ter gosto, passar a ter vida neles. Então nós somos usados como instrumentos do Senhor para levar a salvação. É por isso que o Senhor Jesus estava naquele momento, quando os seus discípulos chegaram até ele e falaram: mestre, come. Mestre, come. Primeiro eles se espantaram, porque o mestre estava falando com uma mulher samaritana. O mundo vai se espantar, aleluia, com aqueles que fazem a vontade do Senhor, a ponto de não entender como é que pode. Está todo arrumado, está todo cheiroso, está todo limpinho e está abraçando um mendigo todo fedido ali na rua. O mundo não entende, não compreende o amor de Cristo, não compreende a essência de Cristo. Ele fala: como pode o judeu estar falando com uma samaritana? Mas Jesus estava derramando o quê? Amor e misericórdia. Aí eles pensaram: mestre, come. O Senhor Jesus falou que não queria. Eles falaram: de certo ele comeu. Será que a mulher deu para ele comer alguma coisa? Será que alguém trouxe um suprimento para ele comer alguma coisa? Aí Jesus fala, aleluia, no versículo 34: e Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele foi o exemplo, dizendo: eu tenho sede, eu tenho fome de fazer a vontade do meu Pai, de fazer a obra do Senhor. Essa é a minha comida. Me importa muito mais do que a minha vontade, me importa muito mais do que comer o pão, que vai saciar minha fome somente agora, mas depois vou ter fome de novo. Vai fazer a vontade do meu Pai, eu me sacio por completo.
Eu me sinto cheio. Aleluia. Então ele nos ensina a fazer a vontade do Pai. Ele já deu exemplo em João 14, 15. João capítulo 14, versículo 15. Aí nós vamos começar a entender. Mas irmão, como que eu começo a fazer a vontade do meu Pai? Como que eu começo a fazer a vontade de Deus? Como se eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se eu amo o Senhor, eu guardo os seus mandamentos. Eu guardo aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele tem passado para a sua igreja, aquilo que Ele tem passado pela sua palavra, eu começo a guardar. Porque essa é a vontade do Pai, que nós devemos guardar a sua palavra. No 21, versículo 21, confirma, dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, para que Jesus se manifeste na nossa vida, para que a gente esteja fazendo a vontade do Pai, primeiramente é necessário guardar a palavra. Primeiramente é necessário guardar aquilo a qual Cristo tem pedido para guardarmos. E para a gente conhecer, saber aquilo que Jesus quer de nós, aquilo que agrada a Jesus, aquilo que agrada a Deus, é necessário a gente passar a ler os Evangelhos. É necessário a gente passar a ler a história de Cristo em Mateus. É necessário a gente começar a ler a história de Cristo em Marcos, em Lucas, em João, ler os Atos dos Apóstolos, aleluia, as cartas aos Romanos, aos Hebreus, aos Filipenses, aos Colossenses, a carta de Apocalipse, a carta de João, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo. Começar a ler a palavra sagrada do Novo Testamento para compreendermos melhor o que Jesus quer de nós. Para compreendermos melhor aquilo que Jesus deseja que nós devemos fazer, como devemos tratar o nosso irmão, como devemos nos importar com o reino dos céus, como devemos segui-lo. Ele disse: olha, para me seguir, para fazer a vontade do meu Pai, é necessário que o homem negue a si mesmo. E ele negando a si mesmo, ele tome a sua cruz, dia após dia, e me siga. Já está aí um começo para fazer a vontade do Pai. Negar a si mesmo. Negar a sua vontade. Negar o seu querer. Negar por mesmo que vá doer. Mesmo que o processo seja de dor. Mas passar pelo processo dando glória a Deus, do que voltar atrás, lançar a mão do arado e não fazer a vontade de Deus. Porque até o mestre teve momentos de angústia. Até o mestre teve momentos de dor. Até o mestre chorou, aleluia, no Getsemane. Até ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia a dor que ele ia enfrentar. Ele sabia a zombaria que ele ia enfrentar. Ele sabia como seria difícil deixar por um momento de sentir a presença de Deus no Calvário. Ele sabia que iria passar por tudo aquilo e a alma dele se angustiou, porque ele sabia que estava chegando o momento. Mas mesmo assim ele disse: todavia seja feita a tua vontade. Ele deu o exemplo, cumpriu com toda a justiça de Deus, cumpriu com toda a palavra do Senhor até a morte, e morte de cruz. Por isso que o Pai o honrou e o ressuscitou ao terceiro dia. E vivo ele está sentado à direita do trono de Deus, esperando o dia que há de voltar. E a ele foi dado toda a autoridade e todo o poder. E não há nome acima do nome dele. O nome dele é exaltado entre todos os nomes. Aleluia! E ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia! Então, devemos saber qual é a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus, o que Deus quer de nós. Lá em Mateus, capítulo 22,
Mateus capítulo 22, versículo 36. Aleluia. Mateus capítulo 22, versículo 36 da palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. A vontade de Deus é que o nosso coração esteja em Deus. A vontade de Deus é que o nosso coração esteja Ele como primícia, como o primeiro da nossa alma, o primeiro da nossa vida, o primeiro dos nossos pensamentos. A vontade de Deus é que o nosso coração esteja completamente nele, que o nosso amor por Ele seja um amor acima de qualquer outra pessoa. O nosso amor por Deus tem que ser maior do que a gente ama o nosso pai, do que a gente ama a nossa mãe, do que a gente ama, aleluia, os nossos filhos, os nossos irmãos e irmãs. O nosso amor por Deus tem que ser um amor sublime, acima de todos. Ele tem que estar no mais alto patamar de amor. Ele tem que estar no mais alto patamar de entrega. Ele é o primeiro, com toda a força e entendimento, aleluia, com todo o coração. E o segundo é semelhante a este, semelhante, parecido com ele: amar o teu próximo como a ti mesmo. E é nisso que a gente começa a se colocar no lugar do nosso próximo e pensar: bom, se fosse eu, será que eu gostaria de ser tratado assim? Desta maneira, desta forma? Se fosse eu, será que eu gostaria de estar nessa situação, vivendo desse jeito, dessa maneira? E aí a gente começa a pensar como se fosse nós mesmos. E aí diz: não, eu não ia gostar de estar assim desse jeito. Eu não ia gostar de ser tratado dessa forma. Então a gente começa a tratar o nosso próximo da maneira conforme a gente gostaria de sermos tratados. Nós começamos a estender a mão para o nosso próximo da forma que, se fosse eu que estivesse precisando de uma mão estendida, eu gostaria de uma mão estendida. Então a gente estende porque a gente sabe que a gente gostaria de receber ajuda, a gente gostaria de receber um abraço, a gente gostaria de receber mais da palavra de Deus. Alguém que chegasse e falasse: irmão, tem uma palavra de Deus para você hoje. Eu tenho algo de Deus para te entregar hoje, para te animar, para te levantar, para você, aleluia, se animar e ter alegria na tua alma. Então a gente tem que se colocar no lugar do nosso próximo. E se a gente se coloca no lugar do nosso próximo, a gente o ama, porque a gente quer o bem dele. E se a gente quer o bem dele, nós queremos Jesus na vida dele. Aleluia! Se a gente quer que ele seja feliz, alegre, tenha paz no seu coração, a gente quer Jesus na vida dele. Porque se ele recebe Jesus na sua vida, então ele tem salvação. Se ele recebe Jesus na sua vida, ele tem transformação. Se ele recebe Jesus na sua vida, ele tem transformação. Aleluia. Se ele recebe Jesus na sua vida, ele tem cura. Se ele recebe Jesus na sua vida, ele tem paz. Se ele recebe Jesus na sua vida, ele tem a vitória. Ele tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Da qual será dito naquele dia: entrai pelas portas, bendito de meu Pai, pelo reino que vos está preparado desde mesmo antes da fundação do mundo. Então temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus, amar. Tudo se resume em amar, porque Deus é amor. Tudo se resume em aplicar a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E ela sendo como verdade, ela diz: ame o seu próximo. Ame o seu irmão. Mas não é só amar aqueles que te fazem bem. Não é só amar aqueles que estão do teu lado. Não é só amar aqueles que te abraçam, mas é amar também aqueles que te apunham nas costas, aqueles que te dão uma facada, aqueles que batem na tua face, aqueles que te aborrecem, aqueles que te xingam, aqueles que já fizeram uma maldade contra você. Tem que amar, tem que orar,
tem que pedir, tem que clamar, para que essa pessoa venha mudar de vida, para que essa pessoa venha conhecer verdadeiramente o Evangelho como ele é. Porque tem muitas pessoas que já ouviram falar da palavra de Deus, tem muitas pessoas que dizem que vivem a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, mas não se converteram, não tiveram um encontro com Cristo, porque quando a pessoa tem um encontro com Cristo, ela muda. Não existe um homem ou uma mulher na face da terra que não se encontrou com Jesus Cristo frente a frente e não mudou. Não existe, até o pior dos piores homens, aquele que perseguia a amada igreja do Senhor, Saulo, que matava, pegava cartas para perseguir. Quando ele se encontrou com Cristo, ele caiu por terra. Aleluia. E ele reconheceu que Cristo era Senhor e ele mudou de vida. E ele deixou de ser chamado de Saulo, que era o grande, e passou a ser chamado de Paulo, o pequeno, o menor. Então, quando nós conhecemos a Cristo frente a frente, a gente diminui. A gente se humilha. A gente fala, Senhor, é verdade, eu não sou nada, Senhor. Eu não mereço, eu não sou digno. É a tua graça, é a tua misericórdia na minha vida. É o Senhor que me coloca de pé. É a tua palavra que me sustenta, porque a minha carne é fraca e não tem força nenhuma. Mas a tua palavra, o teu Espírito Santo me fortalece e me põe de pé. Aleluia. Então é o Senhor que nos fortalece para viver a vontade de Deus. É Ele que nos dá força para viver a vontade de Deus, porque o homem por si só ele não consegue viver a vontade de Deus, se Deus não estiver com ele, se Deus não fortalecer ele, porque Deus é santo, e é o próprio Deus que santifica, e Ele santifica com a sua palavra, pois está escrito, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Lá em Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Ele tem pedido para nós santificarmos os nossos corpos. Por que essa santificação? Porque nós somos corpo e morada, templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele é santo. E porque Ele é santo, nós temos que começar a nos santificar. Temos que começar a nos limpar. Porque Ele tem que ser o morador, aquele que há de habitar em mim e em você. Então está falando, não vos conformeis com este mundo. Não se conformeis com este mundo aí fora. Com tudo que esse mundo há, com o que esse mundo está ensinando, com aquilo que esse mundo está passando, os maus costumes, a corrupção, a depravação, a malícia, a violência, a ira, a sensualidade, a lascívia, a fornicação, a prostituição, tudo que vem do maligno, a mentira, o engano, a falsidade, a fofoca, tudo aquilo que não pertence a Deus, mas pertence ao mundo, que gera escândalo, que gera contradições, isso não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que eu vou me transformar pela renovação do meu entendimento? Eu tenho que renovar, começar a renovar o meu entendimento. E como que eu renovo o meu entendimento? Como que eu renovo e tiro aquilo que eu aprendi no mundo? Quando eu pego a palavra de Deus e aplico no meu coração, na minha mente, eu estou renovando o meu entendimento. Eu estou colocando em mim a palavra de Deus. E aí eu começo a experimentar a qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor.
Porque quando você passa a viver a palavra de Deus, quando você passa a aplicar a palavra de Deus, já não é mais você andando, mas é o próprio Espírito Santo de Deus te direcionando a você viver a palavra de Deus onde quer que você esteja. Aí você passa a fazer a vontade do Pai. Você já não está mais num lugar à toa, você está num lugar onde o Pai queria que você estivesse. Você está falando com quem o Pai queria que você falasse. Você está amando, aleluia, demonstrando misericórdia e amor, porque o Pai naquele dia queria demonstrar a sua misericórdia e o seu amor, para que o nome dele fosse glorificado e para que aquela pessoa soubesse que Deus a ama. Aleluia. Para continuar, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aleluia. 1 Tessalonicenses, glória a Deus, capítulo 4, versículo 1. E nós aqui vamos aprender mais da vontade de Deus, aprender mais da vontade de Cristo Jesus para a nossa vida. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Temos que andar conforme aquilo que temos recebido de Deus. Temos que começar a andar conforme a palavra de Deus tem nos ensinado a andar. Já não é mais o que o Maico acha, já não é mais o que a Elenilda acha, já não é mais o que a Fernanda acha, já não é mais o que o irmão Edivaldo acha. É aquilo que a palavra de Deus diz. É aquilo que tem sido ensinado. É aquilo que tem sido mostrado pela palavra de Deus, ao qual que foi escrito para o renovo das nossas vidas, para a transformação das nossas vidas. Aleluia. E para a glória de Deus. Porque vós bem sabeis, no 2, que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Aleluia. Que vos abstenhais da prostituição. Essa prostituição aqui está falando da traição a Deus. De você virar as costas para Deus e amar outra coisa além de Deus. Deus, Ele quer o amor para Ele, porque nós o amamos assim pela Sua palavra. Mas Ele já demonstra o seu amor de eternidade a eternidade, porque está escrito: com amor eterno eu te amei. Com amorável benignidade e misericórdia eu te atraí. Com amor eterno Ele já se derramou nas nossas vidas. Então, Deus, Ele não aceita a traição. Ele se magoa. Ele se sente triste quando um filho deixa o caminho do Senhor, quando um filho olha para outro lado, porque qualquer tipo de pecado é uma traição a Deus. Qualquer tipo de pecado é uma prostituição a Deus. Porque se nós amamos outra coisa, nós estamos traindo a Deus. Porque Jesus disse: olha, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão de amar mais um e aborrecer o outro, ou vocês vão, aleluia, de aborrecer o outro e amar mais o outro. Não pode servir a Deus e a mamon, não pode servir a Deus e as riquezas, não pode servir a Deus e as suas vontades, não pode servir a Deus e o pecado. Não se ligam, não se juntam. Deus, Ele é santo. Aleluia. Deus é santo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Como que eu me santifico? Pela palavra. Como que eu tenho honra? Vivendo a palavra, demonstrando o amor de Deus, vivendo o amor de Deus, vivendo a santidade da palavra, sofrendo a sã doutrina da palavra, renunciando a mim mesmo, coisa que é caminho estreito, é porta estreita. O mundo não quer porque é muito estreito, tem muita restrição,
Porque a palavra de Deus nos restringe de viver das coisas do mundo, para que a gente possa viver aquilo que é santo, perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Continuando, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, como aqueles que estão vivendo em trevas e não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. A palavra de Deus está dizendo: ninguém oprima, ou seja, faça mal, ou engane, ou minta, ou faça algo que vai prejudicar o seu irmão, em negócio algum, em coisa alguma, porque o Senhor é vingador. Por que o Senhor é vingador? Porque o Senhor é o Pai. Ele é o Pai que se importa. Você está fazendo um mal para o meu filho, você está fazendo um mal para minha filha, você está oprimindo um filho meu, você está oprimindo uma filha minha. Eu hei de levantar do trono e exercer juízo, porque assim a palavra do Senhor diz, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Se o Senhor disse que quando nós damos um copo de água para alguém, é como se a gente estivesse dando um copo de água para ele. Quando a gente veste alguém que estava nu, quando a gente, aleluia, hospeda alguém na nossa casa que não tinha onde dormir, quando a gente abraça alguém, dá de comer para essa pessoa, quando a gente cobre essa pessoa quando ela está com frio, Jesus disse: olha, quando vocês fizerem a um desses pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Então, se o bem, quando eu faço o bem a alguém, eu estou fazendo a Cristo, quem dirá o mal? Se eu realizar uma maldade com um irmão meu, eu estou fazendo a Cristo. Eu estou judiando de Cristo. Não é do meu irmão só que eu estou judiando. Eu estou judiando do Senhor. Eu estou fazendo mal ao Senhor. E disso o Senhor é vingador. Disso o Senhor fala: não é assim não. Ele é meu pequenino. Ela é a minha pequenina, é o meu amado, é a minha amada. Não vai ficar por assim não. Eu vou te mostrar a minha justiça, eu vou te mostrar que a minha mão pesa, aleluia, contra os meus filhos e contra as minhas filhas, porque eu os amo. Aleluia. No 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, para o pecado, mas para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. E só há santificação quando a gente passa a obedecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quando desprezo a palavra do Senhor, quando eu desprezo a repreensão do Senhor pela palavra, por um servo de Deus que está pregando pela palavra, e eu não aceito a palavra de Deus, eu estou desprezando a Deus, eu estou desprezando o Senhor. Não é o homem que está no altar, não é o homem que está anunciando a palavra de Deus pelas ruas que eu estou desprezando. Eu estou desprezando o Senhor dos exércitos, eu estou desprezando o Senhor Jesus. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, quando nos envia, é Ele mesmo que está indo. Quando a palavra é anunciada, é o próprio Cristo que está falando da sua palavra. É Ele mesmo que está ensinando, que está instruindo a sua igreja, para que a sua igreja venha a crescer, para que a sua igreja venha a frutificar mais lá para frente, para que a igreja venha a dar alegria aos olhos do Senhor. Então o Senhor passa a ensinar. Aleluia. Ele passa a ensinar. Glória a Deus. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E aqui a gente entra naquilo que foi dito há pouco tempo atrás, que o segundo mandamento é este, que amei uns aos outros como a vós mesmos. Ou seja, já está instruído, vocês já estão instruídos por Deus. É por Deus que vos ameis uns aos outros. O apóstolo aqui, ele não está falando: não, você está instruído por mim que ame uns aos outros. Não, você está instruído por Deus que ame uns aos outros. É Deus que tem instruído, é Deus que tem ensinado, que derrame amor uns aos outros. No 10, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, porém, aqui ainda nisto abundei cada vez mais, ou seja, superabundem no amor. Derramem mais amor, amem mais,
Se esforcem para amar. Se esforcem para viver a palavra de Deus. Amar é uma decisão. Amar é uma atitude. É uma atitude de demonstrar amor. É uma atitude de demonstrar perdão. É uma atitude de demonstrar misericórdia. Aleluia. É uma atitude que nós pedimos para Deus. Deus, coloca no meu coração a força para poder realizar isso que Deus coloca. Aleluia. Glória a Deus. E procureis viver fiéis, e tratar dos vossos negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessitais de coisas algumas, e não necessiteis de coisa alguma. Para que andeis o quê? Honestamente, com quem? Com os que estão de fora. O que nós mais temos vendo por aí nos dias de hoje são escândalos com o povo de Deus. O povo de Deus tinha que ser aqueles que eram para dar um exemplo aos que estão lá fora, para que os que estão lá fora olhar, não, realmente eles pegam a palavra de Deus, mas eles também vivem. Eu não vejo ele apontando o dedo para ninguém, eu não vejo ele fofocando de ninguém, eu não vejo ele pecando, eu não vejo ele de nenhuma forma vivendo de maneira errada o que está escrito na palavra de Deus. Mas o que mais a gente vê é as pessoas falando ali fora, olha, porque fulano de tal diz que é crente, mas está traindo a esposa ali. Fulano de tal diz que é crente, mas vive no bar bebendo. Fulano de tal diz que é crente, mas vive fumando. Fulano de tal diz que é crente, mas vive fofocando. Fulano de tal diz que é crente, mas quando passa uma mulher e nós está perto, ele só falta quebrar o pescoço. Fulano de tal diz que é crente, mas é mentiroso. Fulano de tal diz que é crente, mas ele é um enganador. Ele é um caloteiro. E nisso tudo, onde está a honra de Jesus? Nisso tudo, onde está, aleluia, os servos de Deus cumprindo com a palavra de Deus, ao qual está escrito, andai honestamente para os que estão fora. Seja um testemunho de Cristo, porque Cristo andou honestamente. Cristo viveu a palavra de Deus, e assim como ele viveu a palavra de Deus, ele nos exortou a viver também a palavra de Deus, a vontade do Pai. Então temos que andar honestamente, dando um bom exemplo para quem está lá fora no mundo. Para que assim as pessoas possam enxergar Jesus Cristo na nossa vida e falar, eu quero, porque Jesus é bom. Porque o que esse irmão está me demonstrando de Jesus é muito bom. O que esse irmão está me demonstrando de amor e misericórdia, eu quero Jesus na minha vida. E aí a pessoa passa a querer mais de Jesus, porque está vendo o que? Os frutos, está vendo o exemplo. Nós temos que ser exemplo, como o Senhor Jesus Cristo disse, olha, vós sois o quê? Luz no mundo. Aleluia. E sal na terra. Exemplo. Vós sois o exemplo da minha palavra. Vocês têm que ser os exemplos, têm que seguir aquilo que eu tenho ensinado, porque se vocês seguirem o que eu tenho ensinado, vocês serão parecidos comigo. Aleluia. Aleluia. Continuando, meus amados irmãos, lá em 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 4. Capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 4. Para melhor compreensão. Aleluia. Versículo 1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, não é mais para a gente viver na vontade da carne, porque a carne já tem que cessar daquele pecado que praticava antes. Assim como Cristo, aleluia, padeceu por nós na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, para que nele nós tivéssemos santidade, para que nele nós tivéssemos vida,
Assim nós devemos viver, segundo a vontade de Deus, que não é fazer a vontade da carne. Porque a vontade da carne, ela vai contra tudo aquilo que é santo. A vontade da carne, ela vai contra tudo aquilo que não é segundo a vontade de Deus. Aleluia. Continuando no 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, ou seja, a vontade do mundo, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, lutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acho estranho não correres com eles no mesmo desfriamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, ou seja, aqueles que continuam no pecado, aqueles que continuam no erro, hão de dar conta dos seus erros, porque não se arrependeram, porque não mudaram, porque não deixaram Jesus Cristo lavar ou limpar, porque não se entregaram aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque não resolveram viver a vontade de Deus para as suas vidas. Deus, Ele tem a sua vontade para todo ser humano. Quem quiser, Ele derrama. Quem quiser, Ele levanta. Quem quiser, Ele cura. Quem quiser, Ele aviva. Quem quiser, Ele derrama no Espírito Santo em abundância. Quem quiser, aleluia, Ele salva. Então, no versículo 6, porque por isso foi pregado o Evangelho, também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Ou seja, antes do Evangelho ser anunciado a nós estávamos mortos. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa ela peca, se a pessoa ela falha, se a pessoa ela não aceitou o Evangelho na sua vida, ela está morta, porque o pecado deixa ela morta por dentro. Mas a partir do momento que ela se converte ao Evangelho, ela passa a ter vida, vivendo segundo Deus em espírito. Segundo a vontade de Deus em espírito. Foi para isso que fomos chamados. Foi para isso que está escrito lá em João 1. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, que não nasceu da vontade do varão nem do sangue, mas da de Deus. Aleluia. Somos nascidos da vontade de Deus. A partir do momento que nós nos entregamos ao Evangelho, a partir do momento que nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida, nos tornamos filhos, nascidos da vontade dele. Porque não foi nós que chegamos até o Senhor Jesus, mas foi Ele que se achegou até nós. Não fomos nós que estendemos a mão primeiro para Ele, mas foi Ele que estendeu a mão primeiro para nós. Não fomos nós que chamamos Ele primeiro, que clamamos a Ele primeiro, mas foi Ele que chamou por nós. Aleluia! Ele nos amou primeiro, antes de nós amarmos a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Continuando, e já está próximo o quê? O fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Aleluia, Jesus. Ele está falando, o próximo fim de todas as coisas está chegando. A vida do Senhor Jesus Cristo está próxima. Ele está voltando. E se Ele está voltando, vocês sejam vigilantes em oração. E seja em vigilância na oração e nas atitudes. Vigilantes em cumprir com a vontade de Deus e com a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Continuando, mas sobretudo tende ardentemente o amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, servir ao próximo. Servir ao próximo com o quê? Com aquilo que Deus derramou na nossa vida. Com o dom ao qual Deus derramou na nossa vida. Com aquilo ao qual Deus despejou na nossa vida. Uns vão servir aos outros com abraço, com amor. Uns vão servir aos outros com a palavra de sabedoria, para que o seu irmão se levante.
para que o seu irmão se fortaleça. Uns vão servir aos outros, aleluia, estender a mão, irmão. Eu te ajudo nessa questão. Eu vou contigo, aleluia. Uns vão servir aos outros em oração, em jejum, buscando, clamando a Deus pela vitória do irmão, clamando a Deus para que o irmão venha mudar, clamando a Deus para que o irmão venha se encher do Espírito Santo do Senhor, aleluia, servindo uns aos outros de todo o coração, com amor, com misericórdia, com graça, aleluia. Continuando, Efésios, para finalizar, Efésios 4, aleluia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17. Glória a Deus. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, aqueles que estão no mundo, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para que a avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendeis assim a Cristo, se é que tendes ouvidos, e dele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. É necessário se despojar da velha criatura. É necessário se despojar do velho eu lá do passado, daquele lá que não agradava a Deus, daquele lá que muito menos agradava o meu irmão, a minha irmã, daquele lá que muito menos era bom em casa. Se despojar dele, deixar ele para lá e passar a viver o novo homem que é em Cristo Jesus. Aleluia. Passar a viver o novo que é pelo Espírito Santo de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus deseja para nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. E ele continua aqui na palavra do Senhor. Aleluia. Continuando. Irai-vos. 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus não podem estar mentindo. Aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor, que já nasceram do Espírito, que querem agradar a Deus, têm que abandonar a mentira. Porque não podemos mentir para o nosso próximo, porque somos membros uns dos outros. É a mesma coisa de eu estar mentindo para minha mão. A minha mão está cortada. Eu estou falando, não está cortada não. Sendo que ela está sentindo a dor. Sendo que ela está passando a dor, ela sabe o que ela está passando, e eu estou mentindo para ela dizendo que ela não está cortada, sendo que ela está cortada. Então não devemos mentir uns para com os outros, mas sim andar na verdade. Andarmos em verdade, porque Deus é verdade. Aleluia. 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, estamos suscetíveis a nos irar. Estamos suscetíveis a passar momentos de ira ou de raiva, mas que esse sentimento logo tem que ser abortado. Esse sentimento logo tem que ser tirado da nossa vida. Essa raiva, essa ira tem que ser lançada para fora. Porque Jesus manda viver em amor, viver em compaixão, viver em misericórdia, viver em mansidão, viver em paz, sendo pacífico. E onde há paz, e onde há pacificidade, o pacífico, não há lugar para ira, não há lugar para o ódio, não há lugar para raiva. Tem que haver lugar para o amor. Tem que haver lugar para Jesus na nossa vida. Então, momentos da nossa vida vai chegar em que vamos sentir ira, em que vamos sentir raiva, mas que não devemos nos apegar a esse sentimento. Devemos descartar ele fora, lançar ele fora, para podermos viver a vontade de Deus, que é a palavra do Senhor. Aleluia.
Por quê? O que a ira faz? O que o ódio faz? O que a raiva faz? Aqui dizendo, não deis lugar ao diabo. Porque a ira, ela dá lugar a Satanás se operar. Foi assim que ele operou na vida de Caim, lá no princípio. Colocando ira no coração dele, colocando ódio, descaindo-lhe o semblante, colocando raiva, e assim ele matou seu irmão. E assim ele cometeu o primeiro homicídio na face da terra, porque irou-se. Então a ira, ela só traz coisas negativas, e o que era negativo vem de Satanás. A ira é um sentimento que vem do próprio Satanás, para que o ser humano venha fazer mal ao seu próprio. Porque você já viu alguém com ira não querer pegar no pescoço do outro? Você já viu alguém com ira não querer falar palavras agressivas ao outro? Muito pelo contrário, a pessoa irada, ela vai querer falar palavras agressivas. A pessoa irada, ela vai querer, se possível, sair na mão. Se possível, machucar aquela pessoa. Porque a ira leva a sentimentos ruins. A ira, ela leva aquilo que é do diabo e é machucar o seu próximo. É isso que a ira faz. Porque a pessoa machuque o seu próximo. Aleluia. E Deus manda amar o seu próximo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que é por boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouve. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfemas, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então a palavra está sendo clara. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está selado dentro de nós. Porque está escrito que quando nós nos batizamos, lá em Atos, arrependei-vos e sede batizados nas águas para o perdão dos pecados. E assim recebereis o dom do Espírito Santo. Quando a pessoa ela desce as águas, ela recebe o dom do Espírito Santo sobre a vida dela, ou seja, ela é selada. Tem um selo nela do Espírito Santo de Deus. Mas não é porque ela está selada com o Espírito Santo de Deus que ela não está suscetível a errar, que ela não está suscetível a pecar, que ela não está suscetível a falar. A partir do momento que ela deixa de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para ouvir a voz da carne e do mundo, ela começa a entristecer o Espírito Santo do Senhor. Assim fez Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim errou, falhou e pecou e entristeceu o Espírito Santo de Deus. Mas como ele era um homem segundo o coração de Deus, se arrependeu. Como ele era um homem segundo o coração de Deus, não quis mais praticar os mesmos erros, mudou. E assim temos que ser nós. Estamos sujeitos a falha, a errar. Estamos sujeitos a entristecer o Espírito Santo de Deus, mas vamos nos arrepender. Vamos mudar. Vamos parar de entristecê-lo, pois ele está conosco todos os dias. Aonde você vai, o Espírito Santo de Deus está bem com você. Onde você estiver, o Espírito Santo de Deus está com você. Então pense mesmo 2 vezes antes de fazer algo, porque você vai fazer o Espírito Santo de Deus ver algo que ele não queria ver. Você vai fazer o Espírito Santo de Deus presenciar alguma coisa na tua vida que ele não queria presenciar, algo que ele vai se entristecer. Você vai falar: poxa, eu te ensinei, eu te disse, eu te mostrei a vontade do Pai, eu te mostrei a vontade de Cristo, mas mesmo assim você decidiu fazer a tua vontade. Mesmo assim você decidiu virar as costas e falhar, sendo que eu estou aqui para segurar na tua mão e te dar força, sendo que eu estou aqui para te dar o escape na hora da tentação, sendo que eu estou aqui para te dar estrutura para você ser fiel até a morte, mas você decidiu fazer a tua vontade. E isso eu estou chateado, eu me entristeci com você. Então não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Antes vamos fazer a vontade do Pai.
E a vontade do Pai é esta: que a gente amemos uns aos outros como a nós mesmos, que a gente venha amar a Deus acima de todas as coisas, que a gente venha guardar a palavra do Senhor, que a gente venha deixar de mentir, de roubar, de furtar, que a gente venha deixar de engano, que a gente venha deixar de falsidade, que a gente venha deixar de fofoca, que a gente venha deixar de luxuraria, de gritaria, de tudo aquilo que não agrada a Deus, da fornicação, do adultério, de tudo aquilo que é perverso, que é maldoso, de tudo aquilo que é blasfemo contra Deus. Disso devemos nos despojar e nos encher da palavra de Deus. Amados irmãos, tinha muito mais para derramar, mas a hora já se avança. E se eu for continuar falando o que eu tenho para falar, eu vou até meia-noite. Mas eu agradeço pela oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. A palma no nome do Senhor, e eu fico por aqui. Glória a Deus. A palavra precisa ser sempre pregada, porque ela que nos limpa, ela aponta os nossos defeitos, ela nos exorta e ela nos santifica. Jesus disse que a palavra é a verdade. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então possamos nós pegar toda a palavra que ouvimos hoje, guardar no nosso coração, porque Deus não nos chamou para viver mais a mesma vida. A palavra está nos exortando a despojar-nos do velho homem, a velha natureza. E despojar é deixar para trás, esquecer, abandonar, deixar no passado e viver em novidade de vida. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. Antes nós éramos inimigos, criaturas. Agora nós somos filhos reconciliados com o nosso Pai. Possamos ter uma vida totalmente digna diante dos seus santos olhos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos estar orando ao nosso Deus.